Olá, meus caros. Vamos nessa oportunidade falar sobre o obreiro, o cooperador, o pastor, que pode ou não pode ter seu sustento. Mas não precisamente isso. Principalmente diz respeito à questão de cobrar para pregar, configurando a cobrança de cachê, ou ainda cobrar ingresso de pessoas para um evento. Eu acompanhei essa semana o Luciano Subirá falando sobre cobrança de dinheiro em eventos cristãos, se era correto. E lá ele deu a opinião dele, que é meio parecida com a minha, no entanto, com alguns acréscimos. Vamos lá. O obreiro, ele é digno do seu salário ou não? Um obreiro, um cooperador, aliás, um obreiro é aquele que obra, aquele que trabalha. Aquele que trabalha, seja secularmente, seja do evangelho, principalmente do evangelho, é digno de um salário? O que a Bíblia fala sobre isso? O obreiro não tem que receber nada? Se o obreiro recebe, ele é lobo? Se o obreiro ganha alguma coisa, ele é mercenário? Se o obreiro ganha alguma coisa, ele é do diabo? O obreiro de Deus aprovado não tem que ganhar nada? Ou tem que ganhar? Pô, uma Bíblia. Porque a gente não pode ir aos achismos. O que são os achismos? Eu acho de uma forma, aí vai o outro dizer, eu acho de outra forma. Não, vamos para a Bíblia, o que diz a palavra de Deus. E a gente começa por São Mateus 10:8. Vamos ler São Mateus 10:8. Engraçado é que todo mundo gosta de opinar, mas de ler a Bíblia e procurar um respaldo bíblico para a sua argumentação, para a sua opinião, nada disso. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal que tanto um texto fora do contexto vira pretexto para heresia, como também a falta de conhecimento faz com que a pessoa seja enganada e passe também esse engano para os outros. São Mateus 10:10, onde Jesus está falando sobre os 12, a missão deles. E nos diz o seguinte: nem aforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui está numa versão um pouco mais antiga da Almeida, e diz que digno é o trabalhador do seu alimento. E fique, se você puder acompanhar aí em São Mateus, ou leia São Mateus 10 em diante, porque é através desse texto que a gente vai extrair todas as demais questões. Aqui explica muito certinho. Então, Jesus diz que digno é o obreiro do seu salário, ou, em umas palavras mais simples, digno é o trabalhador do seu alimento. São Mateus 10:8. Se nós formos, aliás, São Mateus, perdão, São Mateus 10:10. São Mateus 8 diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então aqui, em São Mateus 10:8 diz, de graça recebeste, de graça dai. Tá? Graça. E aqui diz que digno é o obreiro do seu alimento, ou do seu sustento. Como é que pode ser isso? Jesus diz numa mesma mensagem, que é para os discípulos, que é para dar de graça, e depois diz que o obreiro é digno do seu alimento, que tem que cobrar. Por isso que tem que analisar bem a Bíblia, né? Então veja bem, é equilíbrio. Quando Jesus fala de graça receber, se graça dai, porque você recebeu, está se referindo aos dons de Deus.
você não tem, de maneira alguma, respaldo para cobrar pelos dons. Inclusive, nós temos uma passagem emblemática onde Pedro é indagado por um outro Pedro, que seria Simão, se eu não me equivoco, ou vamos colocar outro sujeito, que queria que Pedro vendesse o dom de falar em línguas, ou o dom de receber o Espírito. E Pedro disse: atrás de mim, Satanás, mais ou menos assim. Saia daqui, filho do diabo. Você pensa que os dons de Deus é vendido? É nesse contexto. Os dons de Deus jamais são vendidos. Por mais que tenha alguém que venda. Isso é, com toda certeza, falsidade, falcatrua. É obra de homem carnal mentiroso. Então, de graça receber, de graça dar. E se Deus te deu o dom de curar, curar sem cobrar nada. Se Deus te deu o dom de ensinar, ensinar sem cobrar nada. Mas como é que aqui diz que o ovelha é digno do seu alimento? Então, como é que eu posso curar alguém? Se eu ficar só vivendo de curar alguém, por exemplo, sendo médico, ou até mesmo orando para que Deus faça um milagre, ou ensinando para que tenhamos pessoas boas na sociedade, seja por via da própria igreja, a doutrina da igreja, ou nas escolas, se eu preciso viver, preciso de um salário. Você vai cobrar, ou você é digno do seu sustento, do seu salário, não é porque você recebeu o dom de cura ou de ensinar. Isso aqui você não pode cobrar de maneira alguma. E também não tem como cobrar para passar por outro trem. Tanto é que na época dos gregos, por exemplo, os sofismas, né? A palavra inclusive depois vem a calhar com sofisma, os filósofos, sofistas, esses eram muito criticados. Por quê? Eles vendiam, eram mercenários, eles vendiam seus ensinos. Isso é antes de Cristo, né? Então já tinha essa concepção de mercenário há muito tempo atrás, porque os filósofos conhecidos gregos eles não vendiam, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates não deixou nada escrito, Platão escreveu alguma coisa e Aristóteles mais ainda. Então a questão está sobre isso aqui, no sentido de ser uma vocação, de ser uma dádiva de Deus, e em gratidão a essa dádiva de Deus, você faz o que você tem para fazer. No entanto, se você só fizer isso e não cobrar, entre aspas, ou não pedir alguma coisa para alguém, como você vai viver? Não tem como, né? Não tem como. E aí nós vamos para o texto, não vamos para minhas palavras. É o que Jesus diz. Aí cai por terra a teoria daqueles que dizem assim: você fica pedindo dinheiro, você é lobo. Você está ganhando da obra, você é lobo. Vamos ao que Jesus disse. Vamos lá. Capítulo 10 de São Mateus. Aí a gente vai mais adiante, que diz o seguinte. Vamos até... Já lemos o 10, do 10 em diante. E em qualquer cidade ou aldeia que entrar, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vós retireis. Jesus está dizendo para procurar alguém que seja digno, para hospedar na casa dele e ficar ali. A casa saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa torne para a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Aí vai citando, né? Dizendo que em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não recebeu, obviamente, um profeta de Deus, um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Aí Jesus segue falando sobre a questão de perseguição e tal. Nós vamos, porque depende da narrativa,
Nós vamos para São Mateus, aliás, São Mateus nós estamos, nós vamos para São Marcos. Em São Marcos fala, em São Lucas também fala. E nessa ocasião fala muito mais claro, tá? Então, vamos para, por exemplo, São Lucas, que vai dizer o seguinte, que é para comer na casa de alguém. Aí cai por terra essa teoria aí de que, não pode, porque isso, porque aquilo. Então, tudo é com equilíbrio. É óbvio que não deve ocorrer abuso. Mas o simples fato da pessoa estar necessitada e não pegar nada, aí é complicado. Vamos a São Lucas 10, que é a mesma questão da missão. Lá era a missão dos 12, aqui é a missão dos 70, que era outro grupo de cristãos. Capítulo 10 de São Lucas, versículo... Vamos ver bem aonde que fala para a gente não ficar para lá e para cá. Vamos do 6 ao 7. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois é digno obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Ficai na mesma casa, ou seja, se alguém te receber, fique naquela casa comendo, bebendo do que eles te oferecerem ou tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. São Lucas 10, 7. Aqui fala bem mais claro, tá? Então, grava aí. São Mateus 10, 10 vai falar do salário que o obreiro é digno. E São Lucas 10, 7, né? Nós falamos. Isso tudo para que não tenhamos dúvida. Que eu vejo aqui no YouTube muitos dizendo, porque é lobo, porque é lobo. Mas não explica o que é lobo. É claro que existem os lobos, a gente não está dizendo que não existe. Mas o simples fato da pessoa estar necessitada e receber alguma coisa, não é pecado, não é erro. O erro é ela mentir, se fingir que de um pobre coitado, de uma pobre coitada, e ter. Isso é pecado, é mentira. Agora a pessoa está necessitada. O evangelista, o pregador, não tem onde morar, aliás, ficar naquele dia, ou até mesmo não tem onde morar, porque está num local distante e precisa ficar ali algum tempo pregando, ou ainda não tem o que comer, o que beber. É errado ele pedir, irmão, tem alguém que pode ajudar aqui? Ou algum irmão sentir no coração em ajudar essa pessoa, que Deus pode tocar, às vezes não precisa nem falar? Claro que não é errado, é correto, sim. Está na Bíblia. Agora, já desde o passado, tinha os aproveitadores. Na época, inclusive, da Igreja do Senhor, depois, em séculos depois, que eles usavam esses textos para se aproveitar. Não, porque está escrito na Bíblia que eu tenho que ficar aqui e comer e beber com vocês até a hora que der. Agora, isso é totalmente equivocado. Por quê? Paulo disse que, apesar de tudo isso ser correto, a gente vai para o segundo ponto também, vai reafirmar o que Jesus disse, 1 Timóteo 5, 18. Depois nós vamos para o terceiro ponto mais crítico. 1 Timóteo 5, 18, vamos ler o que diz lá. Diz o seguinte, porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, ele cita uma passagem do Velho Testamento, querendo dizer o seguinte, que no passado não tão distante da época do próprio Paulo ali, porque se repetia aquela prática, tá? Então, os sacerdotes viviam do templo. Sacerdotes viviam do templo. Ou não viviam? A tribo de Levi não vivia do templo, das ofertas, dos dízimos, das ofertas alçadas? A geração de Arão não vivia? Vivia. Eles eram dignos daquilo, porque se dedicavam ao templo.
Aí vamos dizer, mas não era dinheiro, era comida, mas era o alimento, tá? Porque tem gente que vai ao exagero, ah, não, porque é pecado pedir, é pecado a pessoa ganhar alguma coisa da obra. Não, não é pecado. O pecado é o exagero. Depois a gente vai adentrar exatamente ao pecado, necessariamente ser. Então veja bem, ali falou-se uma expressão muito curiosa: não atarás a boca ao boi quando debulha. Debulhar é o processo de tirar a semente ou grão de uma espiga ou da casca. Beneficiamento. Por exemplo, debulhar o milho é tirar os grãos da espiga. Era muito comum o uso de animais como os bois para fazer esse procedimento de beneficiamento do trigo, por exemplo. O animal pisava e com seu peso conseguia separar o trigo da sua casca. Depois disso era jogado ao ar. A parte mais pesada do grão caía, enquanto as cascas voltavam no ar, separando assim as duas. O texto, então, significa que o animal, quando fazendo esse trabalho de pisar, era amordaçado. Tinha a boca amarrada por muitos para que não abocanhasse para si algum trigo. Deus considera essa postura incorreta e ordena que não fosse feita. O animal tinha o direito de se alimentar. Amordaçá-lo era crueldade não permitida na lei de Deus. Foi o que nós lemos em 1 Timóteo 5,18. Paulo cita algo que está lá em Deuteronômio 25:4 para referir-se ao trabalhador. Como diz a expressão, ninguém trabalha de graça, nem o relógio de corda, né? Tem que dar corda nele, né? Tem que colocar pilha lá nele, né? Nem o relógio trabalha de corda, de graça. Então a expressão debulhar, ou seja, o boi trabalhava para, vamos dizer, a trituração, ou melhor dizendo, a tirada da espiga do milho ali. Não era do milho, do grão, né? Do milho, exatamente, dos grãos. Ele trabalhava. E Deus considerava errado o boi trabalhar, o animal trabalhar junto com o homem e ele não poder comer. Olha só que interessante. Se o animal pode comer, e depois Paulo vai falar nisso aqui que nós vamos já ler, 1 Coríntios 9:7, em diante. Se o animal pode comer, por que o ser humano não pode comer daquilo que ele trabalhou? Claro que pode. Agora, tudo com ordem e decência, tudo com equilíbrio. Não é para luxo, não é para exagero, não é para ganância, não é para estar ostentando aí riquezas, para estar competindo, a dizer que é o pastor mais rico, que anda aí com um relógio. Eu tenho visto esse pregador de YouTube aí, bem famoso aí, tudo com um relógio de ouro. Nada contra, mas de onde é aquele relógio de ouro? Não veio aquele relógio de ouro dos dízimos, das ofertas dos irmãos? Precisa um pregador estar com um relógio de ouro? Um reloginho aí de plástico está mais do que bom. Aliás, hoje em dia com o celular nem precisa de relógio, mas eles têm que estar com relógio de ouro, eles têm que estar com o terno da Armani, eles têm que estar com a camisa boa, eles têm que estar com tudo. Eles têm que dizer que Deus está com eles prosperando, e a prosperidade que eles entendem é só estar nos trinques, na riqueza material. E a riqueza espiritual onde que fica? A palavra shalom, que dá o termo paz, não só paz, não só ausência de guerra, mas também extrai o termo prosperidade, não diz tão somente da questão monetária ou de riqueza material. Existem vários tipos de riquezas, mas esses tem que se gabar, né? Bom, vamos então a esse texto aqui, o terceiro texto. Recapitulando, Jesus fala do salário do obreiro, o obreiro ser digno de salário, em São Mateus 10:10, em Lucas 18:10. Jesus fala antes em 10:8 sobre dar de graça, mas não quer dizer porque deu de graça que é para a pessoa dar, que a pessoa não pode cobrar nada. Como que ela vai viver? O graça seria o limite. O gratuito aqui seria o limite do extremo ou daquilo que seria exagerado no sentido de se beneficiar do alimento, do sustento.
Salomão já falava em Eclesiastes para Deus dar a porção cotidiana para ele. E o que é a porção cotidiana? É o que comer, é o que beber, o que vestir, algumas coisinhas mais no sentido de algum conforto necessário para um trabalho, né, trazendo os dias atuais, e tudo ok. Que seria, por exemplo, um vale transporte, né, para a pessoa, por exemplo, trabalhar, né, um vale refeição, uma hospedagem, mais ou menos isso. Para um pregador, para aquele que está fazendo a obra, ele precisa. Como é que ele vai tirar do bolso? Que às vezes ele deixa tudo, deixa o trabalho secular para fazer isso. Eu não estou falando de um camarada ter não é um carro próprio, mais ou menos, para assim, simples para fazer a obra. É um carrão, é uma BMW. Eu não estou falando do camarada ter uma hospedagem, ter uma casa própria, uma mansão. A hospedagem pode ser alguém cedendo para ele morar, para ele fazer a obra. Porque tem gente que até é contra isso. Não, não tem que ganhar nada. Tem que fazer tudo de gratuito. Pois é, tudo gratuito. Mas Jesus não disse isso. Se alguém te receber na casa, come, bebe dali. Por isso que tem muito exagero, né? Então, a graça gratuita, o favor imerecido que poderia ser colocado em contexto divino de Deus, né? Claro que a graça aqui não é o favor imerecido de Deus, é a graça realmente com relação ao seu próximo, fica no limite do ganhar, tá? E o segundo ponto, Paulo vai se referir a isso aí, àquilo que Jesus disse, 1 Timóteo 5,18, que acabamos de ler, vai citar Deuteronômio 25,4 lá do Velho Testamento. Veja que tudo está encaixado. É falado no Velho Testamento, Jesus aceita o que está dito lá na lei, Paulo reforça o que Jesus disse, e Paulo vai esclarecer mais ainda sobre tudo que já fora dito, principalmente por Jesus, em 1 Coríntios 9,7. Tudo dentro do seu contexto. Olha que coisa tremenda. Por isso que é necessário ler a palavra de Deus. Nós vamos ler agora 1 Timóteo 9,7. Já já eu respondo a pergunta se é certo ou não é certo, sobre esse show que existe por aí, essas coisas todas. Pena que os críticos, não só da minha pessoa, do canal, ou dentre outros, não vão estar aí, porque eles não gostam do ensino bíblico, eles gostam de falar achismo deles. 1 Coríntios 9,7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Olha o que Paulo está fazendo aqui, está perguntando, indagando. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem que vai à guerra à sua própria custa? Ninguém vai. Ninguém é louco de gastar seu próprio dinheiro para ainda perder. Por exemplo, nos dias atuais, o Estado, na área militar, prepara o soldado para ir à guerra. Mas o soldado não deu nada. Ele só quis servir a nação e a nação deu, por conta das Forças Armadas, no caso o Exército, meios para tal. E Paulo está falando desde aquela época, do Império Romano, dizendo ninguém ia naquela época. E hoje ainda mais, né? Porque tem mais conhecimento a respeito disso. Então, se ninguém vai à guerra à sua própria custa, o que Paulo está dizendo? Como é que vai fazer o evangelho só com a sua própria custa? Calma aí que vai dizer no contexto adiante dos versículos, né? Aí ele cita outra indagação. Quem planta a vinha e não colhe o seu fruto? Você vai lá e planta uma vinha. Você vai lá, quer colher a uva, ou quer colher o fruto da videira, você quer colher lá o fruto da laranjeira, que você plantou e você não pode. Claro que você planta já querendo, esperando a Natal. Ou quem apacenta o gado e não toma... Olha, essa daqui também é interessante. Quem apacenta o gado e não toma do leite do rebanho? Você está cuidando do gado e não vai tomar nem um pouquinho de leite? Não vai nem experimentar? Que coisa é essa? É a mesma coisa que você trabalhar e não receber nada. Ah, mas não é para trabalhar de graça? Não é voluntarismo?
Calma lá. Depois também temos outra coisa para falar. Muitas igrejas, interpretando um texto isolado, começaram a querer que o povo trabalhasse de graça para eles, voluntário. Sendo que também estava equivocado. O contexto haja vista que só eles que não podem trabalhar, os outros devem. A gente vai falar sobre isso já já. Digo isso como homem, ou não diz a lei também o mesmo? Aí Paulo vai citar Deuteronômio 25, 4 novamente. Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. É de bois que Deus tem cuidado? Se Deus tem cuidado de bois, quanto mais de homens. Foi o que Jesus disse. Se os animais, se as aves no céu têm o que comer, o que beber, não vão ter os homens? Inclusive, Jesus chega a alertar dizendo que é homens de pouca fé. E isso está no versículo 7, 8, 9, vamos ao 10 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Ou não diz certamente por vós, certo que é por vós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar. Esperança de participar do fruto. Ou seja, você vai trabalhar porque você quer colher alguma coisa. Você precisa. A questão não é também só querer o interesse por si só. É que você precisa. Como é que você vai comer? Como é que você vai viver? Isso tem a ver com o Evangelho. Se não vós semeamos as coisas espirituais, será que muitos de vós recolhamos as materiais? Olha só que ele disse: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muitos de nós não recolhemos as coisas materiais? Ou seja, se você semeia coisa espiritual, também tem que ter um material. Porque não tem espiritual sem o material. Porque a pessoa não existe. Como é que alguém pode existir nesse plano, eu digo, né? Sem o material? Não. Não vai ser perceptível. Porque é necessário ter o material para ter o espiritual. Se outros participarem desse direito sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para que não portamos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Tá? Agora vai vir já já o texto básico também, está aqui citado, 9,14. Nós estamos no 12, no 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? Como eu citei lá, o templo, na época do povo levita, da descendência de Arão, né? Comiam do templo. E os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Sim. Assim ordenou também o Senhor. Olha que Paulo fala, confirmando as palavras de Jesus. 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí Paulo vai dizer que ele não utilizou, e é aí que muitos se equivocam. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, nem escrevi isso para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tem do que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 15:16. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é lícito, que é correto, que não tem nenhum problema o obreiro cobrar ou extrair o seu alimento do seu trabalho, cobrar pelo seu trabalho. Não tem problema. Inclusive, ali é uma exortação aos apóstolos. Não teria nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma ilicitude. O apóstolo de Cristo, o pregador do Evangelho, o pastor, ter o seu sustento pastoral, ter, de fato, a sua alimentação. No entanto, Paulo se abdicou. Paulo abdicou-se desse direito. Tanto é que você vai perceber lá em Atos dos Apóstolos que ele disse que não queria, não só ali, né? Acho que em outra carta em Coríntios, ou outra passagem em Coríntios, que ele disse que não queria ser pesado a igreja. E que ele iria, então, trabalhar no modo secular. Só que Paulo, ao dizer isso, ele não está de maneira alguma excluindo, dizendo que é lobo aquele que ganha da obra.
tá? Ele está muito pelo contrário, dizendo que ele não quis, é uma opção dele. Ele não quis. Opção. Mas ele podia. E ele não condena quem recebe da obra. No entanto, obviamente que o receber da obra é para o sustento da pessoa. É o básico. Não é enriquecimento, eu poderia até dizer ilícito, sem causa. Enriquecimento grande do sujeito para ostentar riquezas, carrões, mansões, helicópteros e por aí em diante. E é isso que muitos têm que aprender. Porque às vezes vão ser doutrinados errados, vão sendo doutrinados errado, e aí querem falar coisa que não sabem. Eu já recebi muitos comentários aqui no meu canal, questionando eu, porque eu coloco ali abaixo dos meus vídeos a conta, dizendo o seguinte: quem puder contribuir, apoie o canal, ajudar o canal. Porque para eles tem que ser tudo de graça. Tudo de graça. Eu tenho aqui nesse canal, por exemplo, eu não estou dizendo isso aqui para fazer pretexto, para pedir nada, só para vocês entenderem, é um exemplo. É tudo de graça. Só no meu canal, esse aqui eu tenho mais de 400 vídeos. Acho que é mais de 400, não, é 400 vídeos. No outro lá eu tenho mais de 1000 conteúdo. Tá? Aqui é conteúdo só de pregação, oração, comentários e tal. Nesses 1000 e pouco aqui também do conteúdo tem. Então, veja, tem muito estudo, tem muita oração, apesar das pessoas só virem nos vídeos nos quais eu cito a denominação da IPDA ou de outras, aí eu fico dizendo que o canal é só de contenda, de crítica ou de qualquer outra coisa. Porque tem esses. Eu não vê o canal todo, um canal de 400 vídeos. Quisera Deus que cada esses 400 vídeos aqui tivesse 1000 pessoas, não tem. Os vídeos bons que eu faço de explicação da palavra, como esse aqui, ó, não chega às vezes a 100 visualizações. Agora vai falar lá, né, de algum comentário da PDA ou de qualquer outra igreja, né, ou de confusão, ou de coisa, vem todo mundo ver. Aí depois eu fico dizendo que a gente tem um canal de contenda, canal de fofoca, enfim, eu não dou bola para isso porque eu sei o que eu estou fazendo aqui, Deus sabe, e Deus sabe a minha sinceridade. E eu recebi, já faz algum tempo, muitos dizendo: você é um mercenário, você só vai falar mal dos outros, ainda fica pedindo dinheiro. Primeiro ponto, eu estou pedindo dinheiro no início dessa live aqui? Não estou. Está lá embaixo porque fica, de fato, já programado pelo YouTube. Isso é uma praxe, todos os canais fazem isso. Pode você ver aí todos os canais, inclusive canais grandes, que recebem do YouTube. Eu já recebi do YouTube, já estou quase 3 meses sem receber do YouTube. Nesse ano, praticamente, verba desse ano, não recebi. Deus é testemunho disso. E quando eu recebi das outras vezes, não foi um salário grande, não. Chegou a dar um pouco mais de um salário e os restantes bem menos de um salário mínimo. Para quem não sabe, um salário mínimo hoje está 1000 e pouco. Recebi bem menos de um salário mínimo. Chegava às vezes nem dar metade de um salário mínimo, só para entender. Então, essa gente chamando a gente de lobo, porque eu coloco lá a conta para aquele que puder ajudar. Mas eu não ando pedindo com frequência, eu não ando obrigando a ninguém, eu não ando dizendo: ó, Deus me revelou para você me dar uma quantia aqui de R$100 para mim agora, para me abençoar aqui. Eu não ando enganando como esses falsos profetas aí no YouTube e fora do YouTube fazem, esses mercenários. Então, veja bem como a doutrina equivocada é um problema. E muitos, eu vou revelar até a pessoa que não teve sapiência para pregar, ou às vezes se configura até hipócrita, porque ele prega em igreja. Será que lá nas igrejas que ele prega ele não ganha alguma coisa? Não sei, é ele e Deus. O senhor evangelista Sandro aí, teve uma polêmica com o senhor Júlio César, ele que começou com isso aí. E dentre outros. Inclusive aquele lá do canal do Romilson. É porque é lobo, porque é lobo, porque é lobo. Mas a Bíblia diz que não é lobo. A Bíblia diz que é lobo aquele que quer ostentar riqueza.
como o Júlio César faz. Tem carrão, caminhonete, casona, agora quer comprar uma fazenda. Porque ele quer ser o rei do gado. Ou senão, o próprio Valdemiro Santiago, depois que ele jogou aquela água sobre a cabeça daquele irmão, coitado, que não conhece possivelmente a Bíblia, e aquela prática não é bíblica de maneira alguma, eu já vi mesmo que ele está igual a turma do Valdemiro Santiago, né? Então esses são os verdadeiros lobos. Inclusive, que vai dizer que eles têm fazenda, e diz que é mentira, né? Agora, a pessoa foi lá, trabalhou, fez a obra de Deus, não é digna nem de um cafezinho, hã? Não é digna nem de comer o pão, a água, nem de e comer uma pizza, por exemplo. Ou se vai fazer uma cruzada, uma pregação em algum lugar, não é digno nem de ficar na casa de alguém. Olha o tamanho da aberração que muitos vão doutrinar as pessoas a ser. A Bíblia não condena dar para o genuíno, verdadeiro pregador. Condena é dar para os mercenários, que estão ricos, milionários. Mas esse é cada vez mais ganho, né? Se não for assim, nós não tínhamos Edir Macedo, nós não tínhamos Valdemiro Santiago, nós não tínhamos tantos outros aí, ricões, tá? E que pregam o evangelho anátema, maldito, da teologia da prosperidade. Bom, dito isso, tem outras coisas para nós dizermos. E muita até, porque são vários questionamentos. Tem igrejas, por exemplo, que mandam o obreiro assinar um termo de trabalho voluntariado. Eu sei, porque eu já fui obreiro da IPDA, e na IPDA tinha que ser assim. Não é só da IPDA, não, dos outras igrejas também. Então, veja bem, você cria uma igreja e você manda os obreiros assinar o trabalho voluntariado. Mas você que é o líder da igreja, ou faz parte da cúpula, você não assina. Você tem que ganhar e o restante tem que trabalhar para te sustentar. É isso. E o que é que eu penso? É lei para um, é lei para todos. Eu não vou dizer que os membros têm que ganhar, mas os obreiros, principalmente aqueles que ralam, que trabalham com essa obra, têm que ganhar. Na realidade, eu até creio que todos, porque a gente via isso registrado em Atos dos Apóstolos 5, quando fala-se da rateação dos bens. Ananias e Safira enganou a Pedro e os demais, porque eles eram mercenários. Eles só queriam receber, mas na hora de dar eles não davam. É o que acontece muito com essas lideranças. Só querem receber, mas na hora de dar eles não dão. Aí configura aquilo que Jesus disse que era para fazer, eles não fazem. De graça recebesse, de graça dai. Ora, você recebeu o dinheiro de graça. Ah, eu trabalhei. Não, mas você recebeu de graça. Não foi um trabalho tão árduo, foi uma doação. Por que agora você não doa? Por que agora você não faz a benevolência? Não é altruísta, estou falando com lideranças. Por exemplo, o senhor Valdemiro Santiago de Macedo ganharam casas, apartamentos, ganharam várias coisas. Davi Miranda, da Igreja do Amor, também, dentre outros líderes. Eles doaram, pelo fruto se conhece as árvores. Na Deus e Amor ainda tem a Fundação Reviver, que é para ajudar os velhinhos, as criancinhas e tal, tá? Agora, Edir Macedo, o que ele faz de trabalho assistencial? Inclusive, por conta daquela maldita fogueira santa, o que ele dá ali? Ele só pede os outros para dar, assim como os pregadores da igreja dele. Dá o carro, dá a porcaria do carro, como disse o Formigoni, que agora já saiu da Universal. Dá isso, dá aquilo. E o Formigoni deu o carro ali na fogueira santa, deu a casa dele. Hipócrita. É muito fácil pedir, quero ver dar. E a concepção da igreja primitiva era eu dar e eu receber. Se eu tinha um carro, eu vou receber um carro em breve. Exemplo, né? Na época não tinha carro. Mas se eu desse uma herdade, que era a questão, vendesse uma herdade, custava 100 mil reais, trazendo para os dias atuais o valor. Eu tinha que jogar ali nos pés dos discípulos, dos apóstolos. E eles iam ratear em todos, e por isso que ninguém passava privações de pães. Do mesmo modo, se um daqueles vendesse, eles jogavam entre eles e viviam assim. Aí tem aqueles que alegam assim, mas aquela era uma única maneira primitiva deles viver, porque a igreja estava recém começando,
e tinha as perseguições, eles eram chamados de seitas e tal, e hoje em dia não tem como fazer isso, não tem, porque você tem uma mente capitalista, uma mente pior ainda, não é a questão só do capitalismo em si, mas é uma mente materialista, apegada, você é muito apegado, você é avarento. O amor à riqueza é a raiz de todos os males, a avareza, que vai levar muitos para o inferno, que vão com carrões, mansões, igrejonas, poder, fama, tudo para aquele lugar. Por isso que nós devemos atentar para a palavra de Deus, porque a Bíblia condena essas tais atitudes de pessoas que recebem, mas não dão, de pessoas que ganham e só querem apacentar a si mesmo, como eu fiz um comentário há muito tempo atrás, coloquei no canal ontem, me parece, tá? Pastor que apacenta a si mesmo, Ezequiel 34:2, que eles só querem o benefício da ovelha, a lã e a gordura delas, mas ajudá-las, tratar delas, dar comida, cuidar, não querem. Aí vem os lobos, devoram elas e não estão nem aí. Portanto, que já ganharam com a lã e com a gordura da ovelha. Tem muito sem vergonha nesse sentido. O evangelho é totalmente, radicalmente contra esses. Então, veja bem, o obreiro assina, na maioria das igrejas é assim, inclusive por conta do direito trabalhista. Só que tem uma jurisprudência no direito trabalhista, a gente entende que é formado em direito, que está dando, inclusive para obreiros e cantores, como se eles estivessem trabalhando. Está tirando aquele contrato, que é um contrato fajuto em alguns casos, porque o sujeito trabalha para a igreja, praticamente, e depois não tem direito a nada. Aí muitas vezes, não, ele é mercenário, ele não quer fazer nada de graça. Espera aí, você não ia fazer de graça também. Deixa de ser hipócrita. Ninguém está falando aqui para luxo, para riqueza. Estamos falando aqui do sustento no sentido do sujeito se manter, ter o que comer, o que vestir, o que viver, como viver, ter o custo de transporte, dentre outras coisas mais. Ou você acha certa a tua liderança, ter carro, ter mansão, ter avião, e o obreiro, que na realidade às vezes trabalha mais do que a liderança, que visita as pessoas, que é utilizado por Deus, não ganha nada. É um absurdo. Certa feita eu me indignei. Por que eu me indignei? Eu, obreiro, fui compelido, era obrigado, a ir uma reunião de obreiros. Não era porque eu ia para a reunião de obreiros. Veja bem como é que a coisa aconteceu. Eu ia para a reunião de obreiros, só que eu queria ir na vigília antes. Uma vigília, é na capital do estado, eu moro na capital do estado, Santa Catarina, e é uma hora mais ou menos de lá, eu tinha que ir. Eu tinha dinheiro para ir. Trabalhava, tinha uma gorjetinha para ir. Para ir para a vigília e para ir. Depois ficar lá dormindo, olha bem, dormindo nos bancos da igreja, para depois ir para a reunião de obreiros. Só que aí tinha outros dois obreiros, um estava iniciando e um outro que já estava, que queria ir, que queria ir e tal. Aí a igreja não tinha condições de dar naquele momento, ia ficar para posteriori. Porque era a norma na IPDA, para quem não sabe, que o obreiro tinha que ter esse direito do custo do transporte para ir para a reunião de obreiros, se a igreja não fornecesse. E foi o que ocorreu. Então eu tirei do meu bolso, paguei a minha passagem, paguei a passagem daquele obreiro e daquele outro. Tudo comprovado, né? Tudo com tiquezinho, tudo comprovado e tal. Aí fomos para a vigília, dormi lá no banco da igreja, mal dormido, acho que uma hora, olha lá, porque já logo ia começar a reunião, tá? Naquela época, quem que era, se não me equivoco, era o Luiz Rubio. Inclusive eu tenho essa gravação aí da reunião com o Luiz Rubio. Eu fui em várias reuniões de vários homens, né, da diretoria de PDA, inclusive uma outra eu fui não sei se era do Luiz Rubio ou do Odair Gomes. E aí eu fui para essa reunião, só que eu dormi pouco, porque estava tudo na bênção, glória, a vigília foi até quase 5, 6 horas da manhã, a reunião começava às 8, então eu dormi pouco tempo, quase 2 horas, voltei para casa a uma hora e tal, depois fui para puta noite, avisei, se eu não me equivoco, acho que até foi naquele dia mesmo, no domingo ou no outro dia. Aí fui chegar diante das financeiras e disse, olha, aqui está o comprovante que eu quero um reembolso desse dinheiro. Ela ficou assim, mas isso tudo? Eu disse, isso tudo porque
Essas duas pessoas foram, tá aí, comprovação, não estou enganando nada e tal. O financeiro não queria me dar praticamente. Olhuda, avarenta, porque depois eu vou dizer outras coisas. Então, custou me dar. Aí me deu 33 notas. Isso é uma coisa, eu nunca recebi na minha vida isso. 33 notas de R$ 2, que é o valor total dá R$ 66. Eu custei a receber uma coisa que eu tinha direito, configurando aquilo que o apóstolo Paulo falou. Tinha o direito. O obreiro adquire seu salário. A igreja previa aquilo ali. O vale de transporte. Custou me dar. Aí depois eu soube que essa mesma financeira, ela era bem camaradinha. Molhava muito bem a mãozinha dos pregadores que vinham de fora para gasolina. Aí, por exemplo, uma cidade que ficava a 25 quilômetros da minha, que dava menos de meia hora para chegar, ela chegava às vezes dar para esse camarada de gasolina R$ 150. R$ 200. Só que aqui era rateado, né? Você já sabe a jogatina, né? Dá R$ 150, no mínimo 50 ficava para ela. R$ 200, no mínimo uns R$ 75 ficava para ela. Então, para fazer isso, podia fazer. Agora, para dar ali comprovado que eu gastei aquilo ali, não poderia. E olha a sacanagem. Né? A gente já não tem até bicho. E aqui eles inventavam nessa questão aqui da gasolina aqui. Inventavam. Às vezes, era 25 quilômetros. Eles inventavam lá, porque tinha que ter um comprovante, obviamente, que era 70 quilômetros. Era 25. Colocava 70. Tá? O comprovante. Isso aí tá na IPDA. Quem está na IPDA, não sei se ele faz parte da diretoria, mas não sei se está ainda. Também não sei se ele também não fez isso também, né? O senhor Jorge Tenório, a gente não sabe nada. Às vezes a gente pensa que os homens são homens de Deus mesmo, faz tudo certinho, mas ele não faz tudo certinho, não. Então, você está acompanhando, isso aqui é o que mais acontecia de praxe da IPDA. Tá? Eu estou falando da IPDA porque acontecia nas outras, então nem se fala. E tem outras que nem tem controle, que é tudo liberado. Então, quer dizer, R$ 150 pode dar, R$ 200 pode dar, que na realidade era para dar 50, R$ 60, tá mais de bom tamanho, porque era meia hora para ir, meia hora para voltar, uma hora, 50 quilômetros, né, 25, com mais de 25. E a gasolina naquela época estava bem barata. A gasolina não estava R$ 4 como está hoje. A gasolina estava R$ 2, um e pouco, ou dois e pouco. É só para você ver. Então imagina hoje, se aquele tempo era 150, 200, hoje é 300, 400. Então é nesse sentido que o obreiro sofre. O obreiro sofre. Você vai ser honesto, certinho? Não, você é um lobo. Porque você está pedindo, não, eu tenho direito. Direito bíblico e direito na própria legislação da própria lei, da própria igreja, porque a igreja tem seu regulamento interno. E lá diz que pode. Eu não estou fazendo nada de ilícito. Eu estaria fazendo de ilícito o que essa financeira fez. Tá? Junto, em conluio com esse sujeito pregador do evangelho, que cobra cachê. Aí está o grande problema, cerne da questão. Tá? Isso aqui, no mundo da administração pública, seria superfaturamento. Tá? E do mesmo modo, superfaturamento. Porque não é aquele valor real, né? É outro. Ou seria aquilo que aconteceu com o filho do Bolsonaro, a rachadinha. Rachadinha. Bom, então falamos sobre ganhar salário, o obreiro ser lícito, biblicamente. Que não é lícito a ostentação, a riqueza, em nome desses versículos. Seria o exagero, né? Agora, tem outros pontos a ser falado. Pregadores, cantores que cobram cachês.
Eventos cobrados. E esse aí também que a gente já até falou, igreja forçando o pessoal, né, os obreiros, melhor dizendo, a assinarem contrato de trabalho voluntário. Respondendo essa que a gente estava falando, né, contrato de trabalho voluntário, quando é forçoso, não é de Deus, não, porque a pessoa tem um direito. Isso aqui nem vale, até no direito trabalhista você pode ser questionado, não vale. Porque se a pessoa quer assinar de livre espontânea vontade, ok. Aí a igreja faz a condição: se você não assinar isso aqui, você não vai ser um obreiro aprovado, um obreiro cadastrado, ou um obreiro oficial, verdadeiro. Isso não pode fazer isso. Não é permitido. Vou analisar isso pela via jurídica. O certo obreiro, trabalhando, ele é digno do básico, daquilo que ele tem. Ele vai colocar tudo do bolso dele, gasolina do bolso dele, transporte do bolso dele. Não dá. Certa feita eu paguei, inclusive, para um parente que ia dirigir uma igreja. Se eu não me equivoco, acho que eu não recebi nada. Aliás, acho que ele me pagou, sim. Acho que me pagou, não me recordo mais. Mas só que a igreja não pagou ele. Ele foi na fé. Acho isso equivocado. Pela Bíblia, né? Penso que é equivocado. Então vamos lá. Cobrar cachê, né? Pregador e cantor. Isso não é do evangelho. Pregador não ganha cachê. Pregador ganha o básico. O que Jesus disse? O obreiro é digno do seu salário. Mas qual é o salário? Um salário exorbitante? Ou é um salário que dê para ele se manter? Que seja adequado à sua situação, ou à situação socioeconômica padrão de todos. Você não morre da fome se ficar sem ganhar, por exemplo, 100, 200 reais por dia. A média do salário no Brasil por dia é de quantos? Já fizeram a conta? Nós estamos atualmente com 1.045, tá para ser 1.045 o salário mínimo. Divide para 30 dias para ver quanto que dá. 30 vezes 30 já dá 900. Temos aí mais 145. 34 reais por dia. Ou 35, vamos arredondar. 35 por dia, todo mundo vive, porque é o salário que nós temos no Brasil. O salário mínimo por mês mensal é mil e pouco, por dia dá mais ou menos isso aí, 35. Então, se você que trabalha por evangelho, para Deus, melhor dizendo, e vive do evangelho, ganhar 35, um pouquinho mais, 40, dá para viver, não precisa ganhar 350 por dia, né? Não precisa ser um empresário, ganhar 3.500. Então, cachê, de maneira alguma, nem cantores, nem pregadores, nem lideranças, ninguém. Ah, porque isso, porque aquilo, não. É claro que eu entendo o seguinte, que a pessoa pode ganhar, vamos dizer, 50 reais, só que o custo para ela estar ali naquele evento, ou ali fazendo a obra, é muito mais do que isso. Entendo que é vale transporte, é o transporte, é onde a pessoa vai se hospedar, é onde a pessoa vai comer, etc. Só que também tem que analisar. O transporte tem que ser um transporte muito caro. O local onde ela vai ficar tem que ser um hotel de 5 estrelas. Onde que ela comer tem que ser no restaurante que paga R$ 1.000? Não, né? Comida granfina? Não. É nesse sentido. Agora vamos aos eventos cobrados. E é daí que saiu, inclusive, esse breve, que já está ficando longo, estudo. Como eu citei no início, o Fernando Subirá, ele falou sobre a cobrança
de eventos. Obviamente por conta do Descent Brasil, teve muita polêmica. Aliás, eu falo que a Fernanda Luciano Subirá, perdão. E ele disse, naqueles versículos que eu já citei, que é permitido cobrar em eventos. Cobrar lá o ingresso. O que eu penso sobre isso? Totalmente equivocado. A entrada tem que ser franca. Ah, mas espera aí, tem um custo, tem isso. Espera aí. Você quer fazer espetáculo, show? A palavra de Deus é espetáculo, show? Ah, mas vai vir gente de fora. Entendo. Mas não necessariamente precisa estipular ingresso. A igreja pode, de fato, fazer uma vaquinha e ajudar. Não precisa cobrar daquele que não pode ir lá. A não ser, posso dar ressalva, que cobre daqueles que podem ajudar e daqueles que não podem ajudar não cobre. Aí tudo bem. Agora, descendo, por exemplo, praticamente todos pagaram. Tinha alguém lá que tinha algum benefício? A não ser que eles usem o critério de estudante, talvez tenha isso, pagar metade, de doador de sangue também e outras coisas mais, como prevê a legislação, que é um evento, é um show, mesmo sendo gospel, tem essas questões. Mas mesmo assim, tá? Então o correto seria a igreja fazer uma vaquinha, ou a igreja lutar e dizer, não, o irmão vai ficar na minha casa. Mas esses estrelões, pregadores de fora do Brasil ou de outros locais, estados famosos, eles não querem ficar na casa do irmão, como a igreja primitiva fazia. Pedro ficava na casa de alguns irmãos, o Paulo também, quando não pregavam nas suas próprias casas, recebia os irmãos nas suas próprias casas, e esse era o início da igreja. Nós temos que ficar no hotel de 5 estrelas. Eles têm que comer lagosta, eles têm que comer o prato mais caro, para os restaurantes mais caros. Eles têm que vir para o show, que eu já não digo que nem é o culto, de limusine. Tem que vir de helicóptero. Eles têm que ser os bambambãs. Aí realmente não dá, né? Aí tem que cobrar ingresso mesmo para ter que cobrir a ostentação desses. E nesse sentido o povo é gado. Sustenta os tais, contrapartida não recebe nada. Porque as coisas de Deus é de graça. Outra, tem gente que vai na ilusão, vou ver aquele pastor tão abençoado, tal. Ora a Deus em casa, busca Deus em casa, que o famoso é Deus, é Jesus Cristo, não é pastor não. O pastor é um pobre coitado, um monte de borrabotas, um excremento humano, como todos nós somos, se a gente parar para analisar no sentido escatológico, igual a nós, né? Recentemente eu fui na Havan é próxima à cidade, a pioneira aí do Luciano Huck, né? Não é a filial, é a matriz, aqui é a matriz, que é muito grande, e vem o famoso do SBT lá, o Celso Portiollo, fazer um programa ali. Eu estava ali e do nada eu vi ele. Eu me recordava do Celso Portiollo da época de 1990. Aí eu até falei para alguém que estava próximo de mim, disse, camarada é um camarada que nem eu. Defeca, urina, né? Come, bebe, não é nada. Mas a gente fica aquela coisa assim, vou lá tirar uma fotozinha, uma selfie, né, para aparecer pro povo, não sei o que. Aí, inclusive eu tirei e coloquei lá no outro canal. Não sou contra a admiração, não sou mesmo. Sou contra a idolatria. Então, nesse sentido, tem muitos idólatras. Às vezes não idolatram os santos, né? De barro. Às vezes não idolatram os artistas, mas idolatram os pastores, pregadores, padres, etc. Isso é equivocado. Então eles têm que ir lá, porque lá não é a diferença, lá é a bênção, o avivamento. Quando o avivamento está aí na tua casa, está aí onde você está, basta você ter fé, orar a Deus, se unir com os irmãos, onde tiver 2 ou 3, disse Jesus, estaria no meio, e pronto. Aí você gasta o olho da cara, em dinheiro, que é passagem, é avião, você sai da sua cidade. Teve gente, por exemplo, saiu daqui da minha cidade e foi para São Paulo, lá para o Morumbi, e é longe. Tá? Se for de ônibus, 10 horas. Quase 800 quilômetros de distância. De avião é até mais perto.
Eu gasto avião, gasto para ficar lá, tá? Porque eu vou ver os famosos, porque eu vou ver a nata do mundo gospel brasileiro e internacional. O que é que com isso? Eles não são mais do que eu, e eu não sou mais do que eles. Eu creio no mesmo Deus, se é que eles creem, no mesmo Deus da Bíblia, em Jesus. E a Bíblia diz: tudo aquilo que crede recebereis. Obras maiores do que Jesus fez, nós podemos fazer no nome santo de Jesus. E eles recebem, porque o povo está enganado, o povo vai ficar com aquela ansiosidade, aquela idolatria. Então dá dinheiro. Poderia ser injetado em associações de filantropia, ajudar o próximo, etc. Não tenta. E aí que nesse contexto está errado. Porque a obra de Deus são as pessoas. Quem faz o trabalho genuíno de ganhar alma para Cristo, ok, tem que ser recompensado. Eu creio que se a pessoa não vai ser por um homem, vai ser por Deus. Que o apóstolo Paulo disse que o trabalho para Deus não é vão. Agora, esses geralmente que trabalham mesmo, não são recompensados. Os que não trabalham, que só têm fama, esses têm bastante coisa, né? E é isso que a gente deve combater. Esses são verdadeiros lobos, devoradores, mercenários. E não aqueles que fazem a obra, que às vezes precisam e não ganham porque os outros não, é um lobo. Não seja hipócrita. Não seja enganado por essa doutrina anátema. Reconheça, dê honra a quem tem honra. Não é para enriquecer o camarada, é para ajudar o camarada, a pessoa que faz a obra. Boa noite, Plínio. Boa noite, salve autarquia Pedro. Eu não sei de onde que é essa autarquia Pedro, se é uma empresa, o que é, ou é o nome, né? Ailton Silva, pois é, isso aí é um contrassenso, ele é um espertinho. Por que ele é um espertinho? Ele sabe que o povo critica, principalmente na internet, YouTube, né? Em redes sociais, que tudo é lobo, assim como eu passo perrengues aqui só para colocar debaixo do meu vídeo. Quem quiser contribuir, ajudar o canal, ajuda. Não estou forçando ninguém, nem peço às vezes na live aqui. Ultimamente ele tem pedido e às vezes precisando, Deus sabe. Mas tudo bem. Aí ele sabe que vai ser criticado se ficar pedindo, então ele fica dizendo, né, que deposite na igreja, ou que a doação seja feita por fulano de tal, ou para pessoa de tal, na realidade é para ele indiretamente. Hipocrisia. Pede para ele. Aliás, pensando bem, ele tem direito, como qualquer um que é pregador do evangelho, sendo líder ou não, de receber um salário. Não para se enriquecer, não para ter carro de luxo, não para ter casa de luxo, que é o básico. Só que ele não quer, né? Ele quer muito mais. E se ele quer muito mais, por que ele não faz o seguinte? Pega um dinheiro, pede um dinheiro, abre uma empresa para ele, vai trabalhar secularmente e depois de noite vai pregar. Se é que ele quer ficar um pastor famoso com dinheiro. É o que eu penso. Se a pessoa quer ficar ganhando dinheiro do evangelho fácil, só em doação, vai virar para empresário. Mas não, né? Porque ele já é empresário na realidade de igreja. A igreja tem o seu desconto, no sentido tributário, não paga muito tributos. E o empresário normal, secular, tem que pagar muito. Por isso que tem uma luta grande aí para acabar com as igrejas, ou com a imunidade das igrejas no sentido tributário, por conta desses picaretas. Boa noite, José Luiz. Então não é só um caso aí do Júlio César, dentre outros, outros, melhor dizendo, não é só ele, não. Quer dizer, olha o que você me disse, eu sei que é assim que acontece. Diz que não tem salário, que a igreja não dá salário para ele, mas pede doações. E está lá, inclusive, as contas bancárias para depositar para ele. O interessante é que no canal dele, eu não sei se ele remove os comentários, eu não vejo ninguém criticando ele, está colocando contas debaixo do vídeo, né? Para doar, às vezes ele pede para doar. Eu aqui,
que fica automático, como já disse, é um monte criticando, não entendo isso. E sem falar que ele também ganha do YouTube, porque muitos que são fanáticos lá não entendem, a gente entende. Tem vídeos dele, tem propaganda, então ele ganha. Sem propaganda ele ganha. O canal dele é monetizado, tem 2 canais monetizados. Ganhou até placa do YouTube aí por ter mais de 100 mil inscritos. Quem tem mais de 100 mil inscritos, o YouTube manda uma placa. O canal de mais de 100 mil inscritos com placa tem monetização. Então ele ganha do YouTube, ganha com doações via bancária que ele ganha ali e outras coisitas mais que a gente não sabe. Agora, a questão é a seguinte: deixa os camaradas aí vão, uma hora, vai pro terra. Não dura muito, não. Dura porque se usa de engano, não adianta. Interessante, ó, eu fiz um comentário há muito tempo atrás referente a ele, e nem criticando muito, né? Não, uns 2 ou 3. Era porque tinha muito assunto lá no outro canal. Aí ele veio e comentou lá, me chamou de fariseu, me chamou de hipócrita, me chamou de idólatra, porque eu tinha falado de futebol, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui procurar, tem vídeo dele aí que ele diz que joga bola. Por isso que eu fiz um vídeo aqui no canal aqui dizendo que brincar com criança de bola não tem pecado, mas não tem mesmo. Ele diz que tudo é pecado, né? Não pode ter nem bola, mas ele joga bola. Tem um vídeo aí que ele confessa que ele joga bola. Aí, hipocrisia. E eu ia dizer que ele veio me criticar. Está embaixo o comentário dele me criticando lá no outro canal. Por que ele não critica agora, por exemplo, o André Albuquerque e dentre outros que estão falando da exposição dele? Aí fica quieto, né? Porque ele sabe que a gente não vai falar muito. Agora ele fica ameaçando os outros. Ameaçando que vai processar. Por que não processa o Albuquerque lá? Então tem que abrir a mente nesse sentido. Enfim, então, voltando à temática, o obreiro é livre do seu salário? Jesus é quem disse isso, Paulo é quem disse isso, reforçando o que Jesus disse. Jesus citou o Velho Testamento ao afirmar isso. O salário do obreiro é para o seu sustento básico, tá? Não é para ostentar, não é para riqueza, não é para ficar multimilionário, nada disso. Obreiros que trabalham para a igreja, ou que fazem um trabalho de pregação, vamos dizer assim, deve receber o básico, a transporte, enfim, o que estiver fazendo em correspondência a isso deve receber. Não deve assinar esse contrato de trabalho voluntário. Se assinar, pode quebrar isso na própria área trabalhista. Cobrar cachês de cantores aí 10, 15, 20, 30 mil, isso tudo é errado, não está no Evangelho. Cobrar também ingresso também não é do Evangelho, tá? Porque já virou um mercado, um show business mesmo. E é isso que a gente depreende da própria palavra de Deus. Querendo ou não, o que vale é a palavra de Deus, não é o que eu digo, o que você disse. O que acabamos de ler, já foi falado no início, estou repetindo inclusive agora, para fazer o desfecho dessa live. Isso que eu estou falando aqui, poucos falam na igreja. O que acontece muito na igreja é o seguinte: é enganar o povo, é dizer o seguinte: eu posso porque eu sou pastor, você não pode porque você é obreiro mesmo. Ou pior ainda, né? Ninguém pode, de modo hipócrita, porque é lobo, mas eu, que sou lobo de fato, ganho, né, de alguma maneira indiretamente, tá? Eu não recebo da igreja, eu recebo do povo. Ora, igreja e povo não é a mesma coisa? Existe igreja sem povo? Não existe, né? A igreja é o povo, a igreja somos nós, né? Parede, né? Sua instituição. Enfim, tá aí. É isso aí. Repetindo, queria muito que os camaradas que vêm aqui no canal falando aí mal de mim, dizendo que eu sou louco, que eu sou isso, que eu sou mercenário, que eu sou aquilo, tivesse nessa live aí, eu lesse a Bíblia pelo menos, né? Não colocasse tudo no mesmo balaio de gato, porque não é bem assim como Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos.
e até um próximo estudo.